Você já deve saber, não é novidade para ninguém, que os bancos aqui no Brasil têm lucros bilionários todos os anos, todos os trimestres. Mas de onde será que vem esse lucro tão alto? Como que um banco ganha dinheiro? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, então vem comigo até o final. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e nesse vídeo nós vamos dividir aqui em três partes. Primeiro vou te explicar como que um banco ganha dinheiro, o que é o spread bancário, como que funciona a operação de um banco. Depois vou te explicar quais são os fatores que compõem esse spread bancário. E por fim, nós vamos falar por que esse spread é tão alto aqui no Brasil. Por que os bancos ganham tanto dinheiro, por que os lucros são tão elevados assim. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já deixa seu like aqui embaixo e vem comigo. E bom, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que um banco ganha dinheiro dessa forma, disso que você está vendo aí na tela, essa imagem maravilhosa. A gente tem o banco aqui no meio e nós temos primeiro uma pessoa que está endividada, aquela pessoa que gasta mais do que ganha, ou alguma empresa que está precisando de recursos, está precisando pegar algum empréstimo para fazer algum investimento na sua operação para expandir as suas atividades. Então nós temos aquelas pessoas, é aquele agente que a gente chama de deficitário, que gasta mais do que ganha, está ou no processo de investimento, no caso das empresas, ou uma pessoa que está endividada, está caindo ali no cheque especial, no rotativo do cartão, ou simplesmente precisa de um empréstimo, de um financiamento para comprar um carro ou uma casa. E aí essa pessoa chega no banco e fala: banco, tô precisando de dinheiro, você me dá dinheiro? O banco: claro, vou te dar esse dinheiro aí para você fazer esse empréstimo, esse financiamento que você está precisando, mas antes eu preciso pegar esse dinheiro em algum lugar, porque hoje eu não tenho dinheiro. Então o que eu vou fazer? Vou pegar esse dinheiro com os investidores. São aquelas pessoas, os agentes superavitários, que gastam menos do que ganham. Ou seja, elas têm recursos sobrando, elas têm recursos que elas estão poupando e elas vão colocar esse dinheiro lá no banco. Seja num depósito à vista, depósito ali na conta corrente, seja num CDB, seja na poupança, por exemplo. Então aquela pessoa vai depositar o dinheiro no banco e vai colocar esse dinheiro aqui no banco. O que o banco vai fazer? Vai pegar esse mesmo dinheiro e vai entregar para quem está precisando, por meio de um empréstimo ou por meio de um financiamento. Só que não existe dinheiro grátis. Você não vai pegar o dinheiro lá no banco de graça. Da mesma forma que uma pessoa não colocaria o dinheiro no banco de graça também. O banco precisa pagar alguma remuneração por aquele dinheiro e ele vai te cobrar também caso você esteja pegando um empréstimo. Essa remuneração do banco é o que a gente chama de juros. Essa pessoa aqui, esse agente deficitário, vai ter que pagar juros para o banco por conta desse dinheiro. O custo do dinheiro no tempo vai ter que pagar esse dinheiro para o banco, da mesma forma que o banco vai ter que pagar juros para esse investidor que está depositando dinheiro lá na poupança, num CDB ou no LCI, enfim, qualquer tipo de investimento, algum depósito ali no banco. E aí o que acontece? O banco, ele vai cobrar juros muito altos de quem está pegando esse dinheiro emprestado, só que ele só vai pagar jurinhos pequeno ali para quem está investindo. E a diferença entre essas duas taxas de juros é justamente o lucro do banco. Em uma palavra mais bonitinha, é o spread bancário. O que é o spread? É a diferença entre duas taxas. Então a diferença entre a taxa de juros que o banco paga para a taxa de juros que o banco recebe é o spread bancário, é o lucro do banco. E por que será que esse lucro aqui no Brasil é tão alto e quais são os fatores que entram nesse spread bancário, nessas diferenças da taxa de juros? É sobre isso que a gente vai falar agora. O primeiro fator é a inadimplência, ou seja, o que é inadimplência? É o calote, o risco de calote ali, né? Então se existe esse risco, o banco vai considerar isso, vai colocar ali uma margem de segurança para quem está pagando em dia compensar aqueles outros calotes. Então o primeiro fator que a gente vai ter na taxa de juros vai ser um fator segurança contra inadimplências. Depois nós vamos ter também o fator lucratividade dos bancos, ou seja, o banco é uma instituição que tem fins lucrativos. Ele quer gerar lucro na operação porque tem acionistas e precisa remunerar esses acionistas. E você, se você quiser, pode ser um acionista também, participar desses lucros bilionários comprando ações na bolsa de valores. Mas o banco quer gerar lucro, então ele precisa considerar ali qual que é a margem de lucro que ele quer ter. Então ele vai colocar nessa conta também a sua margem de lucro. O terceiro fator que eu separei aqui pra gente falar são os impostos. Aqui no Brasil a gente tem que pagar impostos sobre receita, sobre lucro e tudo isso precisa entrar na conta também. Próximo, nós temos o FGC e o depósito compulsório. Qual que é a diferença dos dois e como que isso impacta no spread bancário? O FGC, vocês já devem saber, é o Fundo Garantidor de Crédito, que é como se fosse um seguro contra o risco das instituições financeiras quebrarem, por exemplo. Então você coloca o seu dinheiro lá no banco e o banco vai ter que pegar uma parcela desse dinheiro e colocar lá no FGC, 0,01%, se não me engano, 0,0125. E aí, uma parcela desse dinheiro o banco está levando lá para o FGC para, caso algum banco dentro do sistema financeiro nacional
quebre, vai ter o dinheiro lá no FGC para ressarcir esses investidores, essas pessoas que tinham dinheiro ali no banco, que perderam esse dinheiro. Então vai ter até um limite ali de R$250 mil por CPF por instituição financeira, mas uma parte desse dinheiro precisa ir lá. Ou seja, se todo o dinheiro que os investidores estão colocando no banco, ele precisa pegar uma pequena parcela para colocar lá no FGC, ele vai ter que aumentar um pouco essa taxa de juros da receita que ele vai ter para compensar essa perda de receita que ele está tendo ao deixar uma parcela desse dinheiro lá no FGC. A mesma ideia serve para os depósitos compulsórios. O que é isso? Depósito compulsório é um depósito obrigatório que um banco precisa fazer junto ao Banco Central, que é um mecanismo de regular a oferta de dinheiro na economia. Então, por exemplo, se o banco precisa colocar X% dos seus depósitos lá no Banco Central, se esse percentual aumenta, o tanto de dinheiro que todos os bancos vão precisar pegar do seu depósito e levar lá no Banco Central vai aumentar também. Ou seja, tá tirando dinheiro da economia. Da mesma forma que se o depósito compulsório abaixa, o percentual vai ser menor. Então vai ter mais dinheiro circulando na economia. Então, além de mexer na taxa de juros, por exemplo, para controlar a inflação, o Banco Central pode mexer no depósito compulsório, que é uma política monetária que ele pode fazer para regular a oferta de dinheiro na economia, consequentemente também a inflação. E de novo, se o banco precisa colocar mais dinheiro lá no Banco Central, significa que ele vai ter menos dinheiro para girar ali na sua operação e receber aquela taxa de juros. Então ele vai ter que aumentar a sua taxa cobrada para compensar essa perda de receita que ele está tendo ao deixar uma parcela desse dinheiro lá no Banco Central. E por fim, o quinto fator que compõe o spread bancário são os custos administrativos. É o tanto que o banco está gastando ali para manter as suas operações, as suas agências, o salário. Então tudo isso é um custo para o banco e ele precisa repassar esse custo também. Da mesma forma que qualquer outra empresa, né? As empresas vão precificar o seu produto, por exemplo, com o tanto de custo que ela tem somado com a despesa, coloca ali uma margem de lucro sobre tudo isso e vai chegar no preço final do produto. E da mesma forma o banco pode fazer isso também. Ele vê quais são os seus custos, coloca ali uma margem de lucro, considera os impostos, considera tudo isso que a gente já falou e chega no preço final do seu produto. O que é o preço do produto do banco? É o preço do dinheiro. O preço do dinheiro é a taxa de juros. Então fez tudo sentido aqui agora. Mas mesmo assim, sabendo que são esses fatores que impactam, né, que formam ali o spread bancário, a taxa de juros que o banco está cobrando também, fica aquela dúvida. Por que o spread aqui no Brasil é tão alto? Por que aqui é tão mais alto do que nos outros países? E aqui eu separei 4 fatores que impactam. O primeiro é aquele que a gente já falou também, que é a inadimplência. A gente tem aqui no Brasil um dos principais níveis de inadimplência do mundo inteiro. Ou seja, se as pessoas estão deixando de pagar os bancos, o que vai acontecer? O banco vai ter que aumentar essa taxa de juros para compensar esses prejuízos que ele está tendo com esses calotes que ele está recebendo. Quanto maior o nível de inadimplência geral, mais o banco vai cobrar nas outras taxas de juros para as outras pessoas também, justamente para compensar isso. Então, se as pessoas tivessem uma consciência financeira, tivessem uma educação financeira e conseguissem pagar em dia, isso ajudaria a gente a baixar as taxas de juros que são cobradas pelos bancos. O segundo fator é a taxa de juros que a gente tem aqui no Brasil, né? A taxa Selic, a taxa básica de juros que impacta todas as outras taxas da economia. Então, na medida que a Selic vai subindo ou vai caindo, os bancos vão ganhar da mesma forma. Então, eles vão regulando ali as suas taxas de juros para conseguir acompanhar essa evolução da política monetária, da taxa Selic como um todo. A taxa de juros, a taxa Selic e a inflação são 2 fatores que impactam bastante também nesse spread. E nos períodos de alta da taxa de juros também, o banco acaba ganhando mais dinheiro com isso. E a gente também tem o outro fator, o terceiro fator, que é a concentração bancária aqui no Brasil. A gente tem poucos bancos e esses poucos bancos dominam praticamente toda a oferta, todos os depósitos de dinheiro que a gente tem no sistema financeiro aqui. E aí a gente sabe que pouca concorrência é margem para preços mais altos. Se a gente tivesse muita concorrência entre os bancos, isso está aos poucos evoluindo também com essa chegada de bancos digitais, mas se a gente tivesse uma concorrência muito mais elevada, o que vai acontecer? A concorrência força as empresas a se tornarem cada vez mais competitivas. Se tem uma empresa que está mais barata do que a outra prestando o mesmo serviço, a pessoa vai naquela que é mais barata. Se tem muitos bancos ofertando dinheiro, ofertando crédito, e as pessoas têm essa opção de escolha, elas sempre vão na mais barata e o mais caro vai ter que se adequar à mais barata também para conseguir ficar competitivo, senão ele vai quebrar porque ninguém vai pegar dinheiro emprestado ali, por exemplo. Então, concorrência só vai ajudar também a gente a baixar esse spread ao longo do tempo. E por fim, o quarto fator que eu separei aqui pra gente falar é a carga tributária que a gente tem aqui no Brasil. Também não é novidade pra ninguém que aqui no Brasil a gente tem uma das maiores cargas tributárias do mundo e, consequentemente, essa carga tributária
é repassada para o consumidor final em todos os tipos de produto, seja produtos alimentícios, seja produtos de tecnologia, seja no caso do dinheiro. Se os bancos têm que pagar uma alíquota muito elevada de imposto de renda, uma alíquota muito elevada de algum imposto sobre a sua receita, o banco não vai abaixar sua margem de lucro por conta disso. E nenhuma empresa faz isso. Ou seja, quando os impostos no Brasil aumentam, e só pelo fato deles já serem muito elevados, o preço das coisas também aumenta. Então, uma das formas da gente abaixar o preço das coisas no longo prazo é reduzindo a carga tributária aqui no Brasil. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, lembra de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum conteúdo novo que a gente postar aqui. E eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e bora enriquecer!